Estamos iniciando mais uma edição ao vivo do podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. Já queremos agradecer a todos que porventura estão neste momento no canal do YouTube, o Dr. Play Saúde, que transmite e eterniza todas as nossas edições. Os programas, como são sabedores, sempre edições inéditas, exclusivas e ao vivo. O que sabemos fazer aqui? Salvar e transformar vidas pela informação. Hoje, a meu lado, é uma estreia, eu posso dizer, um amigo, o psicólogo, o doutor Fábio Maia. Doutor, seja muito bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida pela Dr. Play. É um prazer estar aqui, pela primeira vez, a gente já se conhece de outras oportunidades, eu gostei muito da iniciativa. E vamos lá, a gente tem muita coisa para falar de hipnose, e hoje é o tema. Doutor Fábio Maia, quando falamos em hipnose, o senhor já citou, e a tela tem uma mostra aqui, psicólogo e hipnólogo, já demonstra inicialmente uma atenção demasiada. As pessoas pensam, às vezes de forma diferente, mas surge todo aquele interesse. Portanto, a entrevista de hoje, eu julgo de máxima importância, até pela experiência comprovada, o trabalho efetivo que o senhor faz para que todos os telespectadores possam entender o funcionamento segundo a ciência, balizada em respaldos da hipnose aliada à psicologia. Não é por aí, doutor? Bem por aí, é bem por aí. O sobrenome, eu costumo dizer que, muitas das vezes, os sobrenomes da hipnose é misticismo, crendices, e isso não procede. A hipnose, hoje em dia, ela é baseada em estudos científicos, ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Psicologia, além de outras 5 profissões da área da saúde, e é com base nisso que a gente trabalha para esclarecer esses estigmas que, às vezes, a hipnose carrega consigo. Mas hoje a gente tem muito assunto para falar e vamos caminhando. Isso. Nós temos as telas-temas, já aparece aqui a primeira, sempre lembrando que todas as nossas imagens, elas são geradas pela inteligência artificial. Diz assim, doutor, como a hipnose pode trazer benefícios terapêuticos? Doutor, no dia a dia, sabemos que este já é um fato comprovado, mas dentro das evidências e da hipnose, em que aspecto mais procuram o senhor? Então, isso eu acho que talvez possa ser a pergunta mais pertinente que vou responder aqui hoje. Por um lado, surgem diversas demandas. Por outro lado, algumas pessoas elas buscam uma cura milagrosa por meio da hipnose, Mas acontece alguns pedidos um pouco inusitados, bem diferentes, e esses tipos de demandas é que a gente tem que esclarecer aos pacientes, às pessoas, que vai depender de cada pessoa, vai depender de cada quadro, mas a hipnose ela pode ter um papel desde coadjuvante até preponderante na resolução dos conflitos. Isso vai depender de cada situação. Aí, doutor Fábio Maia, quando, obviamente, um paciente procura o senhor, como é a análise que é feita se a hipnose vai, vamos dizer assim, se encaixar naquela patologia, naquele tratamento? Sim. Como eu falei, isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, pessoas bem diferentes podem ter quadros similares. Portanto, vai haver uma variável aí do resultado de uma pessoa para outra. E, às vezes, pessoas que têm um aspecto de personalidade muito parecida podem ter quadros clínicos diferentes. E a hipnose também vai variar, de resultado para resultado.
vai depender também do nível de susceptibilidade que cada indivíduo tem, né? Por um lado, até 98% das pessoas elas são sugestionáveis à hipnose, elas podem ser hipnotizadas. Por outro lado, vai haver um nível de susceptibilidade. Então, algumas pessoas podem entrar em transes bem leves, né, que é o hipnoidal, até em transes bem mais profundos, que no caso, a gente está falando do estado de Isdale, que é o coma hipnótico, que se pode fazer cirurgias. Teve até um caso de um senhor de idade que fez um transplante de coração, né, por meio da hipnose, né, não tomou anestesia, e a gente não precisa desse nível para operar na clínica, no sentido de trabalho terapêutico. Entendi. Ou seja, são várias as ações possíveis utilizando a hipnose. E, doutor Fábio, hoje sabemos, a própria OMS exalta que o Brasil, pós-pandemia, se tornou o país mais ansioso do mundo. As pessoas, com certeza, buscam imensamente o senhor para tratar da ansiedade. A psicose ou a parte relativa à hipnose, ela entraria nesse contexto? Então, só um pequeno adendo. Quando a gente fala de psicose, tá, esse termo aí remete a quê? A um surto psicótico, quando a pessoa perde a conexão com a realidade. Tá? Nesse caso, a hipnose não é indicada. Tá? Então, a gente está falando de surtos psicóticos. E quando a gente fala por isso, é importante ressaltar que há uma série de fatores que podem contribuir com essa condição. Então, a pandemia foi um fator, que é um fator desencadeante. A pandemia apenas desencadeou aquela condição, inclusive a psicose. Tá? Não se trata apenas de um fato que faça a pessoa ter aquela condição. Já quando o amigo fala de tratamento da ansiedade, né, somos o país mais ansioso do mundo, é interessante a gente falar uma coisa. Quando a gente fala de depressão, por um exemplo, tá? A depressão, até um leigo vai entender que é algo patológico, tá? Por mais leve que seja, tá? Porque existe a depressão leve, moderada e grave. Todo mundo vai entender que hoje em dia, né, por meio das nossas informações, que a depressão é algo patológico. Tá? E quando eu falo de tristeza, é algo normal. Mesmo que a gente entenda que a tristeza é algo forte e quando a depressão é algo leve. Tá? Mas por que uma depressão leve é patológica e uma tristeza profunda é normal? Isso vai depender da relação de nexo causal e temporal. Tá? Quando a gente fala de ansiedade e transtorno de ansiedade, a terminologia já não ajuda muito. Então, as pessoas podem confundir o que é normal do que é patológico. Tá? Então, a ansiedade, tá, é normal. Tá? Não esqueça disso. A ansiedade é normal. Agora, quando o indivíduo já tem uma predisposição, é exposto a situações, tá, que atingem níveis disruptivos, aquela pessoa começa a agir, tá, de forma não adaptativa e passa a adotar padrões evitativos, inclusive com certas situações. Quando a pessoa tem um comprometimento da sua saúde mental, física, aí a gente está falando de quê? De um transtorno de ansiedade, conhecido também como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, toque. Aí sim a gente está falando de algo patológico. Tanto na ansiedade como nos transtornos de ansiedade, a hipnose ela é perfeita, ela ajuda muito. Já com a depressão, já que eu falei nela, a ansiedade ela entra com um papel... A ansiedade não, desculpa. A hipnose ela entra com um papel coadjuvante. Tá? Então a depressão ela tem fatores biológicos muito fortes, então a intervenção preponderante é a intervenção medicamentosa. Informações necessárias, estamos ao vivo, podcast Mais Vida pela Dr. Play, entrevistando o psicólogo, o doutor Fábio Maia. Doutor, quando observamos as fotos ligadas com a hipnose, aparece muito aquele pêndulo. Aí eu pergunto, o senhor utiliza aquilo ao momento, aquilo faz parte da sistemática do tratamento? E aí, doutor? Então,
O pêndulo é uma forma de indução. O que é indução? Quando levamos a pessoa ao estado que estamos aqui para o estado hipnótico, tá? Essa transição, a forma como o terapeuta vai levar aquela pessoa ao transe é chamada de indução. O pêndulo é uma ferramenta para um tipo de indução, que era muito usado, né? Antigamente, os senhores usavam aqueles relógios de bolso. Verdade, né? verdade. Que eu peço desculpas por não lembrar nem como chama o nome, eu não sei se é relógio de bolso, colocava aquilo lá Eu no acho bolso. sim, sim. E hipnotizava aquelas pessoas daquele jeito. Então, a hipnose ficou meio que conhecida por usar aquilo ali, né? A título de informação, eu tenho esses pêndulos lá no consultório, até para tirar uma foto, ou alguma pessoa tem essa vontade de querer ser hipnotizada com o pêndulo, né? E eu faço, né? Mas existem várias técnicas de hipnose, né? De você trabalhar a hipnose, a indução, que realmente o pêndulo é apenas uma delas, mas é um tipo de conceito que as pessoas têm. Doutor Fábio Maia, o outro fato muito comum nas pesquisas que eu fiz na inteligência artificial, alguns dizem, se eu chegar na clínica do senhor e eu já estiver mentalmente condicionado a não ser hipnotizado, o senhor não conseguirá. Isso é fato, doutor? É um fato relativo. A pessoa, ela é, em regra, hipnotizada quando quer. Entretanto, como eu falei da susceptibilidade, tá? Uma pessoa muito susceptível, ela pode ser hipnotizada mesmo estando predisposta a não ser. Tá? Porque aquela defesa já pode representar uma certa susceptibilidade. E uma pessoa que não tenha tanta susceptibilidade e esteja muito predisposta, ela pode ter mais sucesso no transe. Isso vai variar, mas sim, se a pessoa estiver se colocando mentalmente numa condição refratária, né, de defesa, aquele processo vai demorar mais um pouco. Então é preciso ter sim confiança, é preciso sim a gente desenvolver uma relação terapêutica para o transe acontecer de forma mais satisfatória. Aí, doutor Fábio, eu me lembro, né, logicamente, já há algum tempo que o senhor desenvolve, que o senhor estuda, que o senhor se atualiza nesse campo tão maravilhoso da psicologia, ligada também com a hipnose. Aí as pessoas ficam sempre curiosas, né? Há muita curiosidade. Doutor, se eu tivesse agora diante de uma consulta no consultório do senhor e o senhor fosse utilizar a técnica de hipnose, basicamente, o senhor iria pedir para eu fechar os olhos depois de uma conversa, ou seja, há toda uma técnica envolvida de relaxamento, uma indução mental. Como é esse processo? Eu sei que deve haver várias sistemáticas e depende de cada análise, que é bem criteriosa que o senhor faz. Mas como é que a coisa funciona, vamos dizer, inicialmente? Tá. Inicialmente, a gente precisa avaliar o quadro da pessoa, né? O que é que ela tem, por que ela tem aquilo ali, e o que é que a hipnose poderia contribuir para ela, tá? Então, considerando isso, primeiro a gente precisa estabelecer essa relação terapêutica, tá? Inclusive é uma forma de rapport, que é construir essa confiança. Em seguida, um pouco antes de aplicar a técnica, há um esclarecimento a respeito do que é o transe e do que vai acontecer, porque a pessoa vem com muitas expectativas e às vezes é comum a pessoa, depois do transe, dizer eu não estava hipnotizada, né, porque eu estava consciente. Mas a hipnose é um estado de consciência alterado, não é um estado de falta de consciência. Então a pessoa chega com aquela ideia de que vai perder a consciência, de que vai para um outro lugar, alguma coisa assim. Não é bem por aí. Então, eu vou explicar à pessoa o que é o transe. Em seguida, vem a indução. A partir daí, tudo pode acontecer, né? Então, cada pessoa reage de uma forma diferente ao transe, inclusive mesmo com que eu tenha um direcionamento para o que eu vou aplicar naquela pessoa. Aí, doutor, quer dizer, teoricamente a pessoa não está ali adormecida ou dormindo, porque eu sei que alguns devem ter medo. Doutor, e depois eu vou me acordar? E aí, doutor? Há 10 anos eu trabalho com hipnose e há 10 anos eu escuto isso, né? Eu vou voltar, de onde? Para onde é que você vai? Aqui você está num consultório, você não vai para canto nenhum, tá? Mas vamos dizer que eu saia
no meio do transe, tá? E a pessoa fique lá. O que é que vai acontecer? Ou a pessoa entra em sono fisiológico, ou se reassocia, ou seja, abre os olhos, tá? Não mais do que isso. E esse tipo de percepção já vem desde do termo hipnose, né? Havia um médico escocês chamado James Braid, e ele cunhou esse termo hipnose, mais ou menos em 1840, se não me falha a memória. E em homenagem ao deus do sono, Hipnos, né? Porque ele entendia que o estado de hipnose era igual ao do sono. Na verdade, não é. E ele percebeu que não era e tentou mudar o nome, mas não teve sucesso porque já havia se dissipado, né? E, inclusive, a hipnose ela não foi criada por ele, né? Mas ela foi estudada, foi difundida por ele. Doutor Fábio Maia, doutor, o tema que vamos entrar agora, eu verifiquei no Instagram do senhor e dentro de um programa de saúde, é lógico, o interesse é total, já são muitos os médicos entrevistados, eu também fiquei altamente curioso, eu sou um bariátrico, mas diz aqui, como a hipnose pode auxiliar no emagrecimento? Doutor, você hipnotiza uma pessoa e usa a técnica que vai levar a um possível emagrecimento. Seria deixar ele dormindo direto para não comer nunca mais? E aí, doutor? Diga aí, doutor. Aí vai ser pior do que a própria... Vai ser pior, né, doutor? É verdade. Então, a hipnose ela pode sim, em diferentes níveis, ajudar no emagrecimento, tá? Aí, desde de um condicionamento aversivo, em que a pessoa ela vai ter uma reação aversiva a uma determinada substância, como o açúcar, como o trigo, por um exemplo, tá? Até na fonte, muitas das vezes, da obesidade, que reside na ansiedade, que é nisso que o psicólogo deve gravitar, né? Então, nesses casos é importante e muitas vezes necessário ter o acompanhamento do profissional de nutrição, ou seja, o nutricionista, tá? Então, não vai caber ao psicólogo, eticamente falando, adentrar em certas questões que não vão competir a ele. Então, quem sou eu? Posso ter o meu conhecimento a nível pessoal, que talvez o trigo não faça bem, o glúten ou o açúcar, mas quem sou eu para pegar e dizer, ó, vamos cortar aqui o açúcar, vamos cortar o trigo. Então, com base na indicação do nutricionista, eu posso fazer essa intervenção da pessoa ter esse tipo de corte, tá? Mas, quando a gente fala de ansiedade, que é muitas das vezes onde a obesidade reside. Verdade. Tá? É como se fosse uma coisa muito associada, tá? Então, aí a gente fala desse tipo de intervenção em cima da ansiedade. Então, até mesmo as pessoas, quando buscam os nutricionistas passam as receitas, né, as indicações, olha, você não deve comer isso, deve comer mais aquilo, e se espera o quê? Dentro de um tempo com que a pessoa tenha um resultado daquela dieta, né? Quando volta lá, está lá praticamente o mesmo peso. Isso se deve a quê? Ao insucesso da dieta, né, vai depender do ponto de vista, né? A pessoa comeu e deixou de comer aquilo que o nutricionista mandou, orientou? Não. Ela não seguiu aquela receita, né? Não seguiu aquela receita. Isso a gente deve atribuir ao quê? Ao fator psicológico. Interessante. Tá? A ansiedade, ou seja, o nutricionista passou tudo aquilo que precisava, né? E a pessoa não aderiu. Aí, fator psicológico. Em cima disso, da ansiedade, de como a pessoa vai reagir em cima de todos aqueles elementos que fazem a pessoa se autorregular, se compensar quando vai comer. Tá? Então, uma vez a pessoa entendendo esse princípio, e a hipnose ela quebra essa barreira e a pessoa fica mais propícia a entender aquilo quando a pessoa quer, né? E tem uma maior facilidade de sucesso. Tá? Eu me recordei que, inclusive, uma vez encontrei com uma amiga, né? E ela havia falado, né, que a mãe, né, que eu havia feito uma intervenção há mais de 5 anos, não comia açúcar desde então. E eu nem lembrava mais disso, né? Mas vai ter pessoas que passam uma semana e não têm aquela vontade. Então a hipnose ela não vai fazer aquilo que a pessoa não quer, mas ela pode ajudar a equalizar
a pessoa, ou quebrar algumas barreiras que a pessoa se impõe, tá? Para poder ter sucesso. É muito interessante, informações eu julgo até inéditas no podcast Mais Vida pelo ecossistema Dr. Play. Estamos ao vivo com a presença do Dr. Fábio Maia, dando um show de informação realmente já renomado no campo da psicologia e também toda essa vertente da hipnose no tratamento. E doutor, até se justifica que, por exemplo, no meu caso, que fiz uma cirurgia bariátrica há 5 anos, um dos laudos obrigatórios antes da cirurgia é o laudo psicológico. É exatamente por isso, por essa questão que você colocou, não é? Não se trata apenas de corrigir o corpo, não é, por meio de uma cirurgia, mas sim o porquê daquele corpo estar daquela maneira, né? Será que depois que a pessoa fizer a cirurgia, ela vai conseguir manter aquilo ali? E quando a gente pergunta, vai conseguir, em que sentido? Fisiológico? Não. Psicológico, né? Ansiedade. Será que ela vai conseguir se desvencilhar da muleta psicológica que é a comida, que a pessoa faz com a comida, né? Então a hipnose, assim como a psicoterapia, vai ter um papel muito preponderante aí nesse trabalho, tá? A pessoa pode fazer a cirurgia, mas se não tiver estrutura, né, para sustentar aquilo ali depois, pode ter um efeito que não seria o desejado. Eu vi até casos na internet de pessoas adotando uma sistemática a nível da hipnose de induzir, vamos dizer assim, mentalmente a que se tivesse colocado nesta pessoa um balão gástrico e essa pessoa mentalmente sai dali com esse pensamento de que passou a ter um balão e aí começa a emagrecer junto com a reeducação alimentar. Doutor, o senhor já se deparou com esses casos? E aí, doutor? Já. Essa técnica é bem conhecida e é bem interessante. Entretanto, não há aí uma enganação, tá? É importante que isso seja colocado. A hipnose ela é um estado de consciência alterado em que a pessoa fica susceptível a sugestões, tá? Mas a pessoa, em regra, ela sabe que aquela sugestão está fazendo parte dela. Então, ela precisa daquele up, ela precisa daquele empurrãozinho de acordo com aquilo que ela quer, né? A gente não vai fazer uma coisa que a pessoa não queira. Então, o campo de atuação, as possibilidades do que a gente pode fazer com a hipnose é imenso, tá? Mas nem tudo convém. Então, cada técnica, como coloquei, deve ser avaliada individualmente para ver se aquilo vai ser, vamos dizer, viável para aquela pessoa. Então, a gente deve considerar que a pessoa saiba que não tem um balão ali dentro, tá? Mas com que ela se sinta mentalmente saciada, tá? Então, não vai haver uma enganação, um charlatanismo, não, de forma nenhuma. Ou seja, está tudo dentro da técnica, da ciência e um procedimento totalmente validado e adequado. Lógico, quando é feito com profissionais como o calibre que o senhor tem e o conhecimento, né, doutor? Eu não sei. É verdade, doutor, isso é constatado. Doutor, temos aqui uma nova tela que também desperta interesse, o senhor tocou um pouquinho nesse assunto, tipos de estados de transe associados à hipnose. Doutor, algumas vezes dá medo, né? Ou seja, as pessoas ficam... O que seria esse estado de transe dentro do conceito da psicologia? Tá. Estado de transe, um estado de consciência alterada, né? Então, muitas das vezes, né, conhecemos dois, né, que é quando estamos aqui acordados, né, e quando estamos dormindo, né? Então, quando a gente fala de hipnose, aí a gente já fala em dois tipos de teorias diferentes, né, que é a teoria de estado e de não estado. A teoria de estado remete àquilo que a ciência quer entender, né, que é uma leve aceleração da frequência cardiorrespiratória, a mão fica um pouco mais gelada em relação ao corpo, a fibrilação nos olhos. Então, uma
frequência cerebral, né, de ondas cerebrais diferentes, né, e a teoria de não estado, em que a pessoa não responde fisiologicamente àquilo, mas responde ao estado de sugestão, tá? Responde às sugestões hipnóticas, tá? Então, com a hipnose a gente já tem essa variação. Agora, é diferente da meditação, por um exemplo, tá? É diferente do relaxamento, tá? É diferente de experiências tidas como espirituais, por um exemplo, tá? Como a regressão, né? Conhecida, né? Como regressão de vida passada, né? É um fenômeno, tá? E isso de fato acontece, mas não está dentro da hipnose, tá? Transes mediúnicos, né? Muitas pessoas têm esse tipo de condição, isso também é um fato, e não entendem que tem. Então, é um tipo de transe diferente que pode estar associado à hipnose por estar na mesma onda cerebral, tá? Operam na mesma onda cerebral, mas a hipnose é para uma finalidade e assim como esses outros estados de transe. Doutor, é muito interessante, isso abre um campo de pensamento assim muito amplo, né, doutor? Eu sei que o senhor é um grande entendedor e estudioso da espiritualidade. E, doutor, eu me lembro que eu fiz essa pergunta a uma neurocirurgiã renomada, a doutora Maria do Desterro, professora da Universidade Federal da Paraíba, aqui nesse mesmo estúdio, em uma entrevista inédita, exclusiva aqui na Dr. Play. Doutor, chegam às vezes pacientes com aquela curiosidade em saber ou que procedimento usar para ações após a morte, ou seja, o que irá acontecer com ele, com aquela pessoa após vir a falecer. E aí, doutor? Então, sou formado há 20 anos e trabalho com hipnose e outros estados de consciência há 10. Isso aí ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda. Mas eu não duvido, né? Ainda mais depois que... É verdade, doutor. E se a pessoa me procurar por conta disso, eu já encurto o trabalho, né, e já digo, eu não sei. Né? Vai depender da vida de cada pessoa. Da né? situação, né, doutor? Ou seja, eu costumo muito... pensar que o pós-vida de uma pessoa ela vai de acordo com a vida que a gente tem hoje. Né? Então, não muda muita coisa. Entendi. Doutor, já seria o momento, logicamente, no podcast Mais Vida, as pessoas sempre muito conectadas. Eu queria que o senhor dissesse o endereço do Instagram do senhor. Fábio Maia, _hipnoterapeuta. E, doutor Fábio Maia, outro detalhe que até houve toda, vamos dizer, uma curiosidade interessante, aonde o senhor atende hoje, ou seja, fisicamente o local. Eu sei que a telemedicina, que vamos falar hoje, deu um impulso, creio que uma das áreas que mais se faz utilidade hoje com eficiência é a psicologia na telemedicina. Mas o consultório hoje do senhor funciona onde? Funciona em Manaíra, no Empresarial Master Clinic Office, né, que fica na Avenida Euseli Fabrício de Souza, quase em frente ao Reserve Garden. Ou seja, as pessoas lá podem procurar e, logicamente, no endereço do Instagram, os caminhos, lógico, para a utilidade pública, para uma consulta, uma avaliação, uma informação, uma dúvida. Conheço plenamente o trabalho do Dr. Fábio, sempre muito acessível, um ser humano realmente único. Temos agora o alcance e as limitações da hipnose. E aí, doutor, outro fato muito interessante. Apareceu aí o pêndulo falado, o relógio, né, doutor? Né? É pra verdade. Você ver como faz parte, né, uma associação, né, da hipnose. Né? Então, a hipnose ela vai ter um alcance, né, um papel muito bom quando a gente fala de transtornos de ansiedade, tá? De traumas, de resoluções emocionais que a pessoa possa ter, fobias. Então, a hipnose ela ajuda muito nisso aí. Transtornos de ordem sexual. Tá? Agora, existem pessoas que buscam algum tipo de intervenção milagrosa, né? E eu vou colocar aqui a depressão como
um exemplo muito bom disso, tá? Então, com a depressão, a gente vai ter que trabalhar em 3 eixos, né? Quando a gente fala de etiologia, eu estou falando de onde vem, de onde provém aquele transtorno, tá? Então, a depressão, ela pode ser por conta de uma condição puramente comportamental, tá? Pode ser por um hipotiroidismo, tá? E isso vai provocar os mesmos sintomas na depressão, a pessoa vai rebaixar o humor, ou pode ser por uma redução de serotonina na fenda sináptica. Então, quando a gente fala disso, pelo menos nesses 2 últimos fatores, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma intervenção medicamentosa, tá? Então, desconfiem quando algum profissional chegar e prometer algum tipo de cura milagrosa em 2 dias, 1 semana, você só está assim porque você quer. Não funciona dessa maneira, tá? Por outro lado, a hipnose pode ajudar, vai fazer um papel coadjuvante junto com a psicoterapia. Então, dentro da hipnose, tá? Dentro do processo terapêutico vai haver a hipnose, tá? Não significa que a pessoa vai chegar para mim e eu colocar ela em transe imediatamente, tá? Por conta da ânsia que a pessoa tem. Eu preciso entender o que aquela pessoa tem. E a hipnose vai ajudar de uma forma coadjuvante. Ela não vai ter o papel preponderante. Entretanto, quando a gente fala de ansiedade, transtornos de ansiedade, a hipnose pode ajudar muito. Enquanto a medicação vai agir nas causas da depressão, tá? A medicação vai agir nos sintomas da ansiedade. Então, aí o papel se inverte, tá? A psicoterapia, aliada à hipnose, vai ter uma força muito maior. Doutor Fábio Maia, eu estou me lembrando agora, tem várias pessoas ganhando fortunas na internet, vendendo cursos, livros, na área do iluminismo, ou seja, você tentar adivinhar pensamentos. E no caso, a hipnose tem essa condição de adivinhar o que uma pessoa está pensando, ou seja, o ilusionismo, doutor. E aí? Então, não é o termo, a terminologia não seria iluminismo nem ilusionismo, tá? E, gente, acreditem, tá? Eu não vim preparado para essa pergunta que Fábio fez aqui, tá bom? Mas já que ele fez, eu vou responder, tá? O fenômeno se chama telepatia, tá? Certo. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês e não posso dizer exatamente como esse fenômeno ocorre, certo, mas sim que ocorre, tá? Então, já houve casos curiosos, né, de quando a pessoa está em transe, né, eu saber de alguns detalhes de acordo com a descrição daquilo que a pessoa estava falando, né, e era como se eu estivesse vendo a cena também. Então, há uma conexão, tá? Que ocorre de uma forma que eu não sei explicar, tá? Mas que ocorre. Tá? Então, inclusive, a última vez eu estava com uma pessoa que estava descrevendo a casa de um parente e ela falou que falou muitas coisas a respeito e eu estava vendo de uma forma muito enfática um piso de madeira, né? E depois eu perguntei só uma coisa, o piso era de madeira, né? Taco. Né? Quantos pisos são de madeira hoje em dia, né? E isso eu me surpreendi também, né? E às vezes, não foi a única vez, né? Sabia a cor do carro que a pessoa estava descrevendo e tudo. E são coisas que acontecem, né? Mas quando a pessoa busca fazer algum tipo de mistificação em cima de um processo que pode ser muito bem regulado em cima da ciência, né? Eu não sei se isso agregaria tanto, tá? Eu só sei que acontece, não me espanto, não fico divulgando, né? Agora isso mudou. Logicamente. Mas acontece. Acontece. Tá? Ô, doutor Fábio Maia, no caso, dentro de tantos atendimentos, né, que o senhor já faz, já fez e fará,
se Deus quiser, eu creio que muitas coisas têm se avançado, né? Porque o conhecimento, ele é adimensional. Aí eu pergunto, nessa área da hipnose voltada à psicologia, estão surgindo também novidades? Sim, mas eu entendo que poderia ser diferente. E isso já começa desde a construção do psicólogo, né, em que ele, na faculdade, ele conhece a hipnose, muitas das vezes por uma pequena passagem na área da psicanálise, em que Freud conheceu a hipnose e a abandonou. A partir daí, criou-se o estigma entre os próprios psicólogos, né, de que a hipnose não tem eficácia, né? E isso, vamos dizer que seria um fator que não contribua, né? Entretanto, desde Freud para cá, mais de 100 anos se passaram e a hipnose evoluiu muito, houve muitos estudos, muitos entendimentos, então a hipnose de hoje não é a mesma daquele tempo. Por um exemplo, Freud entendia que apenas mulheres histéricas poderiam ser hipnotizadas, né? E ele dava a sugestão, se a mulher tinha algum tipo de, vamos dizer, de tremor no braço, que aquilo ali não tinha nenhum respaldo neurológico, né? Ele entendia que era algum tipo de trauma, ele dava a sugestão que o braço parava de tremer, né? E de fato parava, mas logo em seguida voltava. Por quê? Porque ele não tratava a causa, ele ia no sintoma. E isso, terapeuticamente, não é interessante. Sensacional, estamos ao vivo, esse é o podcast Mais Vida, pela Dr. Play, com o Dr. Fábio Maia, dando um verdadeiro show, uma grande experiência, tenho certeza, esclarecendo várias e várias dúvidas. Dr. Fábio Maia, uma curiosidade, quando o senhor, na época de estudante, notou, percebeu que a vertente seria essa, da psicologia, ligada também com a hipnose, foi porque o senhor viu algo, alguma visão, adivinhou algo? Como foi que isso aconteceu, doutor? Bom, de fato, desde a faculdade que eu tinha interesse nessa vertente, né? E durante a faculdade veio uma leve decepção, mas misturada com uma compreensão, né, de que a hipnose não era estudada de uma maneira que eu entendo que deveria ser, né? Então, ela simplesmente tive a oportunidade de conhecer alguns anos depois de formado e comecei a investir, trabalhando em trazer pessoas para cá, hipnólogos de renome de fora para cá, né, para poder, inclusive, compartilhar esse tipo de conhecimento com outros psicólogos. Muito interessante, ou seja, uma vertente que já vem de uma origem, mas a gente nota a tendência das pessoas, o estudo e fazer como o senhor faz, com tanto amor, com tanta dedicação. Doutor Fábio, temos agora autoscopia, uma experiência fora do corpo. Doutor, isso realmente acontece, ou seja, é uma técnica. E se a pessoa sair do corpo, o mundo está tão turbulento e não quiser voltar mais? E aí, doutor? Então, cientificamente, por meio das ferramentas, né, da forma que a ciência exige que algo seja cientificamente comprovado, esse tipo de explicação não poderia ser dada de forma satisfatória, né? Mas de uma forma contundente, objetiva, é um fenômeno que acontece, que existe, tá? Isso é um fato. Há explicações espiritualistas, religiosas, né? Mas eu vou me abster desse tipo de explicação aqui, mas isso acontece. Então, em casos de regressões, né, quando a pessoa se vê, inclusive quando criança, tá? Quando bebê, relembra de fatos, de situações que ela não tinha como saber, tá? Inclusive criancinhas de meses, recém-nascidos, né? Normalmente a pessoa remete àquela situação como se estivesse se vendo de fora do corpo, né? E aí a gente se depara, né, com a ciência, né, que diz que uma criança só vai enxergar bem depois dos 3 meses, que só vai falar depois de 2 anos. Como é que aquela pessoa sabia o que é que aquelas pessoas estavam falando?
a roupa que estavam se vestindo, né? E isso é mais interessante ainda quando a gente remete a uma suposta, né, lembrança da vida intrauterina, né, em que esses fenômenos também acontecem. A pessoa se vê, se sente na barriga da mãe, e já vi casos da pessoa ver conversas da mãe com o pai, né, e quando chega em casa se defronta, né, aconteceu isso, como é que você sabe quem foi que lhe disse, né? Então, isso é um fato, tá? Como explicar isso? Eu acho que para os parâmetros da ciência, né, isso vai demorar algum tempo. Com certeza. Doutor Fábio Maia, pensando em regressão, se uma pessoa chega no consultório do senhor e é submetido a essa regressão, ou seja, eu vou voltar ao passado e eu visualizo algumas coisas desagradáveis e aí eu entro em depressão. E aí, doutor, o que fazer? O senhor cura também, doutor? Então, curar é uma coisa muito forte, dependendo do que seja, tá? Mas eu vou buscar o melhor para aquela pessoa, tá? Então, quando a gente fala em regressão, eu, mesmo sabendo que aquela pessoa possa ter um indicativo daquele tipo de intervenção, eu vou deixar com que o próprio sentimento daquela pessoa leve ela àquele tempo, àquele período, seja qual for, tá? Então, eu não vou indicar, induzir a pessoa, vamos fazer uma regressão, ou uma regressão de vida passada, vamos colocar dessa maneira. Não, isso deve acontecer de forma espontânea dentro do transe. Em outras palavras, a pessoa pode ter algum tipo de sentimento e aquele sentimento, aquela emoção vai levar ela àquela lembrança de forma espontânea, tá? Porque a hipnose ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar uma coisa que chamamos de fator crítico, que nós adultos temos o tempo todo, tá? Muitas vezes construído, né, pela desejabilidade social, ou seja, como eu quero me expressar para as pessoas. E a criança tem isso quebrado já naturalmente, né? Mas a hipnose ela quebra esse fator crítico de forma com que a pessoa consiga chegar naquele tipo de lembrança que estava ali o tempo todo sendo lembrada de ser esquecida, tá? Então, seja onde for que a pessoa vá, aquilo ali vai ter o quê? Uma resolução. É possível com que a pessoa tenha um certo desconforto depois daquilo? É possível, mas é muito breve e o processo terapêutico, psicoterapêutico, é consistido desses enfrentamentos. Então, a gente precisa enfrentar aquilo. A gente não consegue esquecer de algo que a gente não quer lembrar. Então, muitas das vezes, um trauma está sendo lembrado constantemente ali, né, por meio da construção de uma parede que se coloca na frente dele. Doutor Fábio Maia, são cada vez menores os psicólogos que atendem por planos de saúde. Aí vem a pergunta, até porque quando passamos a divulgar com uma certa antecedência que o senhor estaria aqui nessa entrevista maravilhosa, as pessoas começaram a argumentar. O doutor Fábio Maia atende por algum plano de saúde? E aí, doutor? Não, né, doutor? Não. Hoje eu atendo particular aqui em Manaíra, na Master Clinic, e plano de saúde, de fato, inclusive com o intuito de ajudar, eu não me lembro, não me recordo de algum psicólogo, hipnólogo que atenda por plano de saúde. Doutor, outro fato, a telemedicina, principalmente legalizada pós-pandemia, segundo os conselhos federais de medicina, aí me vem uma dúvida. Se consegue hipnotizar uma pessoa através da telemedicina, ele não está no ambiente ali com o senhor. E aí, doutor? Sim. Consegue, doutor? Consegue, inclusive as pessoas fazem isso constantemente, né? Então, inclusive quando você está assistindo TV. A TV é feita para isso, né? Para chamar a atenção, a pessoa termina entrando num estado de hipnose ali leve. Para isso servem os intervalos comerciais, né? A pessoa se sente sugestionada a comprar uma coisa. Verdade. Não deixa de ser hipnose, tá? Alguns colegas trabalham com hipnose por meio de telemedicina, entretanto eu não faço. Entendeu? Ou seja, há uma série de variáveis que eu prefiro garantir. Prefiro, é muito importante. Eu acho uma pergunta
Bem interessante, né? Porque esclarece, abre um leque para as várias pessoas que daqui a pouco no YouTube, no canal Dr. Play Saúde, essa entrevista sensacional na íntegra para que todos possam, com um clique só e de graça, público, compartilhar, recortar trechos, colocar no Instagram, nas redes sociais, distribuir pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou seja, vamos salvar vidas através da informação. Doutor, e agora? Telepatia, uma forma de percepção extrasensorial. E aí, o senhor também adota desta técnica? Então, não devemos entender que a telepatia seja uma técnica. Certo. Né? Mas talvez uma condição de uma pessoa, né, que consegue perceber, sentir de alguma forma. É assim que a telepatia é concebida, né? Você transmitir ou receber o pensamento de uma outra pessoa, o sentimento de uma outra pessoa. Tá? A ciência não explica como isso funciona. Né? Então, como não explica, infelizmente algumas pessoas tendem a negar a existência disso porque não temos uma forma de aferir aquilo ali cientificamente para poder entender como se processa. Então, é conhecido dessa maneira. Né? Não é uma técnica que se trabalha, pelo menos que eu saiba, nos consultórios de psicologia. Né? Eu entendo que é um fenômeno que pode acontecer de forma espontânea, né? De forma até inusitada. Inusitada. É. Doutor Fábio Maia, nós estamos quase chegando, inclusive no mês de setembro, já nos remete ao Setembro Amarelo e toda a prevenção em relação ao suicídio. E vem a minha pergunta. Estamos notando que cada vez mais os jovens, por exemplo, estão com, vamos dizer, pensamentos adversos ou pensamentos suicidas. Se ocorre na clínica do senhor, em um atendimento, um jovem que relata esse tipo de intenção ou de pensamento, o senhor comunica logo aos pais irresponsáveis como funciona isto? O psicólogo é regido pelo Código de Ética, né, do profissional de psicologia. E o sigilo profissional ele deve ser respeitado, né, de forma imperativa. Entretanto, em alguns casos, como a ideação suicida, o risco iminente do suicídio, o psicólogo ele pode optar em quebrar esse sigilo e solicitar a intervenção, né, a busca imediata, né, de algum parente, de algum amigo, de algum familiar. Isso é um protocolo, né, adotado por nós. Então, sim, no meu caso, se eu entendo que uma pessoa está em risco iminente de cometer suicídio, eu vou acionar a família para poder observar aquela pessoa mais de perto. Ô, doutor, é muito interessante e a gente nota, e nas várias entrevistas que eu tenho feito, todos os profissionais, independente do segmento, da área médica, eles colocam como tópico, vamos falar de saúde mental. Ou seja, essa é a grande base para toda a história, inclusive no combate às patologias e tudo mais. Não é? E somos regidos, creio que literalmente, pelo que pensamos também, né, doutor? É verdade. E quando você fala de patologia, né, às vezes de dificuldades, vamos pensar aqui, tá? Se a gente for colocar praticamente todos os transtornos de ordem psicológica, né, barra psiquiátrica, um do lado do outro, né, em que a gente tem o que chamamos de epidemiologia. Né? Então, uma pequena porcentagem da população. Por exemplo, depressão, atualmente 5% das pessoas estão com depressão. Tá? 1/3 das pessoas tiveram, têm ou vão ter algum episódio depressivo em algum momento da vida. Por aí você já entende, né, da dimensão do que a gente está falando aqui. Doutor. Quando a gente fala de transtornos de ordem ansiosas, né, fóbicas, aí a gente já tem um outro nível. Aí transtornos de personalidade, transtornos do desenvolvimento, da infância. Então, se a gente for colocar isso num gráfico aí,
além de outros conflitos, como luto, né, problemas conjugais, sexuais, onde é que a gente, quem é que a gente vai dizer que seria normal? Né? Normal é ser diferente. Então, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma limitação. E muitas das vezes, a resolução daquela situação está dentro do próprio problema. Então, você pode se ver muitas das vezes no fundo do poço, você pode entender que aquilo não tem solução, mas é exatamente ali naquele contexto que você está, que pode não estar conseguindo enxergar mais nada à sua frente, que você vai encontrar a solução daquilo ali. Muito interessante. O doutor Fábio Maia, qual o momento? Eu sei que há toda uma integração. Hoje vemos a medicina de forma multidisciplinar, mas qual seria o momento em que o senhor chega para o paciente e diz, tem que procurar um psiquiatra? E aí, doutor? Vamos lá. Com relação a profissionais de saúde mental, tá? Vou citar 2 ou 3 aqui, que é o psicólogo, o psiquiatra e o neuro. Certo. Tá? Então, o psicólogo é aquele profissional das coisas que a gente não pega, tá? Da mente, né? Do comportamento. Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Quando aquela condição, tá, da pessoa remete a uma etiologia, ou seja, vem de algo orgânico, então o médico é o profissional adequado para aquela intervenção, porque o cérebro também faz parte do corpo. Então ele vai agir onde a gente entende que o cérebro está funcionando diferente. Né? Então há essa distinção que se completa, mais ou menos como um engenheiro e arquiteto. Entendi. Muito interessante. Ou seja, dependendo de cada causa, de cada tratamento, vai ter toda aquela sincronia entre a psicologia, a psiquiatria e muitas vezes a neurologia que está nesse campo todo de trabalho. Doutor, vamos repetir, estamos ao vivo, o Instagram do senhor. Eu sei que o senhor interage de uma forma maravilhosa, devem surgir muitas perguntas, curiosidade, e sempre no tempo que pode o senhor está respondendo, obviamente, às pessoas, não é, doutor? Sim. Fábio Maia, _ hipnoterapeuta, tá? Pode chegar lá no direct, lá, se tiver alguma dúvida, alguma questão, eu posso responder. Doutor Fábio Maia, as pessoas têm ficado um pouco assustadas com a inteligência artificial. Eu coloquei esse tema aqui, o uso das tecnologias na psicologia, para saber o entendimento do senhor, até que ponto essa ferramenta pode ser muito auxiliadora no trabalho. Eu sou um estudioso das inteligências artificiais. Eu tive olhando, por coincidência, nessa semana passada, umas 2 ou 3 inteligências artificiais que elas funcionam como verdadeiros psicólogos. Ou seja, tudo o que você pergunta ali, ele dá a transcrição, vamos dizer assim, da causa ou do tratamento ou das possibilidades, e ele não fica só nisso. Ele, na sequência, ele dá todas as fontes, os links que fizeram com que se chegasse naquela conclusão. E aí, doutor? Então, e aí que hoje eu penso que quem melhor para cuidar de uma pessoa do que outra pessoa, tá? Por outro lado, a inteligência artificial foi construída por pessoas, né? Então, justamente, temos que ter também esse cuidado de não sermos reducionistas, né? Então, cada caso é um caso, né? Cada pessoa, ela se comporta de uma maneira, e inclusive pode ser um comportamento muito parecido de uma pessoa com outra, tá? Por causas diferentes. Então, vemos inicialmente uma pessoa que é calada, tá? Então, o pré-julgamento pode atrapalhar muito. Então, ela é calada por quê? Pode ser porque ela é tímida, pode ser porque ela esteja nervosa, pode ser porque ela esteja muito calma, tá? Pode ser porque não sabe falar. Então, a gente pega e dizer, isso é por conta disso, aquilo é por conta daquilo, tá? Eu confesso que não sei até onde seria o limite e o alcance de resolutividade
da inteligência artificial nesse campo de saúde mental. Porque aqueles tipos de pensamentos preconcebidos a respeito de um conjunto de comportamentos pode, inclusive, deixar muitos profissionais terem que fazer algum tipo de mudança de rota no meio da psicoterapia, né? Então, cuidado, inclusive, com frases de efeito na internet, né? no Instagram, porque isso pode ser que não lhe sirva. Doutor Fábio Maia, a gente escuta demais, eu acho que é até uma tônica, pessoas dizendo, já há 10 anos que eu estou frequentando o psicólogo, há 20 anos. Doutor, aí já não passou a ser uma condição atípica que precisa de um tratamento, não seria um tempo excessivo ou realmente não há tempo para dimensionarmos os transtornos mentais ou o estudo da mente em si? Sim, isso vai variar de cada pessoa, tá? E também até do profissional. O importante é a gente entender o que é que aquela pessoa está fazendo na terapia, tá? Então vai haver diferentes tipos de demandas. Algumas que remetem a algum tipo de intervenção, né, mais breve ou providencial para aquele momento, outras que requerem um pouco mais de tempo. E outras que a pessoa pode fazer uma terapia continuada, tá? Desde que se entenda o porquê que está ali, né, o que é que está acontecendo. É claro que a pessoa chega numa fase álgica, né, mais aguda, é normal isso acontecer, e depois estabiliza. E aquela terapia passa a funcionar, a operar de uma maneira diferente, tá? Ela já não opera como uma contenção de danos, né? Então, num primeiro momento, a gente vai buscar resolver o quadro, tá? Vamos entender o que é que está acontecendo aqui e depois de entendido isso aí, a gente vai passar a mudar a condição clínica daquela pessoa. Uma vez estabilizado, a gente vai fazer ganhos. Depois desses ganhos, a pessoa pode gostar de fazer terapia, né? Não é para doer, né? A pessoa pode gostar. Então, é interessante até quando a psicologia ela muda aquele viés de que psicólogo é para doido, né? Ou é algo elitizado para pessoas elegantes, chiques, mas não, pelo contrário, para quem quer ficar bem, né? Quem busca essa resolução e quer conversar com um profissional. Doutor Fábio Maia, nós estamos chegando quase no final dessa edição sensacional do podcast Mais Vida. Eu estou me lembrando aqui, eu tenho, vamos dizer assim, um amigo psicólogo que ele chegou um momento para mim, em uma conversa, ele disse, Fábio, deixei de atender por enquanto. Eu disse, por quê? Ele disse, estou em depressão. Aí eu pergunto, o senhor já teve depressão, doutor? Não, ainda não. Ainda não. E eu digo ainda, não como forma de derrotismo, alguma coisa nesse sentido, mas ninguém está livre, tá? A depressão, assim como outros quadros, outros transtornos, ela tem base em 3 fatores, tá? Que é o desencadeante, aquilo que fez a pessoa ter aquela depressão, o predisponente, que é aquela condição que deixa a pessoa predisposta, tá? É como se fosse a criação da pessoa, fatores biológicos, genéticos, hereditários, e o mantenedor, que é aquele que faz a pessoa se manter naquela condição, tá? Então, com base nisso, ninguém está livre da depressão. Ninguém está livre. Portanto, até dizem que os psicólogos, eles fazem naturalmente também terapias, não é isso, doutor? Verdade, verdade. Lembrando que a gente falou só da depressão, tá? Existem outros transtornos, outras condições que podem se diferenciar nesse tipo de indicação. Doutor Fábio Maia, nós chegamos no final dessa edição, eu caracterizo como sensacional, do podcast Mais Vida, aqui pelo ecossistema Dr. Play. Eu quero agradecer demasiadamente e de coração a presença do senhor. Considero o senhor um amigo, conheço o trabalho, a profundidade do trabalho que o senhor faz, inclusive em relação
ao próximo, aos mais carentes, e esse momento, as palavras finais, que eu tenho certeza serão palavras de vida, de otimismo e de esperança. Doutor Fábio Maia, muito obrigado de coração. Por nada, meu irmão. Até a próxima. Doutor, vamos repetir, no caso, a rede social, reforçar e tudo mais para que as pessoas possam ter, vamos dizer, esse acesso tão grandioso a um trabalho, a uma sabedoria herdada, dada por Deus, mas que o senhor executa com tanta maestria. Fábio Maia, _ hipnoterapeuta. Caso você tenha alguma dúvida, ou queira conversar, tirar alguma ideia, tá? É só chegar lá no direct lá que eu respondo. E assim nós estamos encerrando mais essa edição do podcast Mais Vida pela Dr. Play. Lembrando mais uma vez, reforçando, o caminho agora é um só. O YouTube, no canal Dr. Play Saúde, você vai encontrar essa edição na íntegra. E ela é pública, essa é a intenção. Salvarmos vidas e mais vidas. E aí comecem, é bem simples, é um clique só, a compartilhar. Se quiserem, podem recortar trechos, colocar no Instagram, nas diversas redes sociais. A distribuição pelo WhatsApp, ela também flui de uma maneira, eu posso dizer, adimensional. E como vai ser tão bom, tão necessário você ir dormir hoje à noite dizendo: ajudei a salvar vidas. Muito obrigado, fiquem com Deus e até as próximas edições do Mais Vida pela Dr. Play.